Paz do Senhor para os amados irmãos, a Deus a glória, a Deus o louvor pela oportunidade. Agradeço a Deus, também ao nosso pastor presidente, também aos pastores, pastor Joinville e pastor Jeremias, por me facultar o púlpito, aos obreiros que estão na retaguarda. Deus abençoe a cada um dos servos de Deus, a igreja que está presente para adorar a Deus, e a você que está sintonizado conosco através da TV Web Catedral, aonde chegar essa transmissão. Deus te abençoe e te guarde. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 20. Salmo de número 20. Eu leio um versículo, e a igreja o seguinte, são 9 versículos, nós vamos enfatizar aqui a parte do versículo 5, que é o texto que nós vamos estar utilizando para a meditação de hoje. Oração pelo rei na guerra, Salmo de Davi para Cantor-mor. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Todos juntos. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Podei-vos assentar. O versículo de número 5 diz: nós nos alegraremos pela tua salvação. Sentado você pode repetir, 1, 2, 3, nós nos alegraremos pela tua salvação. Ao ler isso pela terceira vez, esta é a mensagem para esta noite. Tem alegria de Deus para nós. Tem alegria de Deus para nós. Sem sombra de dúvida, um dos maiores sentimentos que inundam a maravilhosa pessoa de Deus, porque dele, ele é a fonte inesgotável do amor, da graça, do perdão. Mas quando a gente olha sobre os sentimentos que também podem ser refletidos na vida de cada ser humano, a alegria é uma das coisas que Deus deixa como marca, como propósito para a vida do seu povo. Desde o Gênesis, quando na colocada do homem no jardim do Éden, Éden significa jardim de delícias, desde o começo, jardim de delícia para logo trazer alegria, antes do pecado, dispensação da inocência, alegria, presença de Deus, a viração do dia, contato, alegria, prazer. Lá em Gênesis 12, alegria, Deus chama um homem, Deus faz promessas a este homem, depois lá na frente, Deus levanta Moisés, Deus coloca ele para libertar o povo, e depois, através de Josué, para levar a uma terra de delícias, lá em Canaã, terra que mana leite e mel. Depois, através dos reis, dos profetas, dos juízes, através dos sacerdotes, através de vidas obedientes à pessoa de Deus, a gente vê que todos sempre buscaram encaminhar os homens, por meio da palavra, por meio da vontade de Deus, aquilo que Deus mais deseja, que é trazer alegria, que é trazer paz, ainda que veio o cativeiro. 29 de Jeremias diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Chega o Novo Testamento, que alegria maior do que essa, cantada pelos anjos no nascimento do Salvador, a alegria dos homens, Jesus nasceu. A maior expressão da alegria de Deus está no Emanuel, o Deus conosco.
irradiou a sua alegria aos seus discípulos. Em João, no capítulo 15, ele escreve: eu quero que a minha alegria em vocês seja completa. Qual o conteúdo do sermão de Jesus? Alegria. Eu quero ir para o meu Pai, eu vou para o meu Pai e vou preparar o lugar e vou vir buscar. Para quê? Para nós estarmos para sempre em uma terra de alegria. É isso que nós encontramos do Gênesis ao Apocalipse, uma promessa de Deus a trazer para o homem uma alegria perene, eterna, permanente sobre a vida. Agora, quando a gente olha para isto que Deus tem para a nossa vida, a gente vê que entre uma vida de alegria, uma vida de paz, existem os embates, existem as guerras, existem a luta, e a gente vai perceber que neste meio de guerras, neste meio de paz, todos nós temos alguma coisa em comum. Os seres humanos vivem assim, vivemos um período de guerra, vivemos um período de paz, mas a gente percebe que mesmo vivendo nesse embate de guerra ou de paz, temos a certeza de que um dia, eu estou falando desse um dia lá no fim, mas eu falo também de um dia, que também pode ser hoje, seja o teu dia. Talvez você já tenha vivido um dia de guerra, e hoje vive um tempo de paz, mas um dia a guerra acaba. Assim como também, às vezes, o momento de paz também acaba. Mas um dia a guerra acaba e a paz é eterna. Porque o Deus de paz esmagará debaixo dos seus pés Satanás. E nós estaremos para sempre com ele. Mas ainda nós estamos aqui, entre guerra e paz, a gente percebe que existe tempo. E é no último versículo, quando Salomão começa a listar várias coisas, que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus debaixo do céu, a gente vai observar no versículo de número 8, que diz assim: tempo de guerra e tempo de paz. Isso quer dizer que um dia a guerra vai acabar, para a paz aparecer. A gente percebendo isso, a gente vai olhar que neste tempo de guerra e neste tempo de paz, assim é que segue a nossa vida, comum. Talvez eu esteja falando a pessoas aqui que estão vivendo uma verdadeira turbulência. Foi uma guerra para você vir hoje aqui, mas você entrou no santuário, você se lembrou de Deus, como Jonas, lá em Jonas 2:8, quando o pastor Sérgio leu, e você entrou no santuário quando Asaf, como diz o pastor Cleverson, leu, até que entrei no santuário. Se você aqui entrou, é porque alguma coisa Deus tem para lhe ensinar. Vocês leram na segunda parte que vocês iniciaram. Eu li o primeiro, vocês o segundo. É quando você entra no santuário que você descobre que Deus tem socorro. Envia-te socorro desde o seu santuário. A gente olhando para esse texto que nós lemos, é um dos salmos reais, ou salmo real. Dentre os 73 salmos escritos por Davi, é aproximadamente entre 10 a 13, alguns escritores dizem isso, que foram os cânticos reais, foram os salmos que eram compostos, usados pelo cantor mestre, ou cantor mor, como diz Salmo de Davi, para cantor mor, o cantor mestre, o coralista. É tipo a Mauri hoje cantando, né? É ele que puxa, ele que leva, ele que levanta, ele que anima o povo, aquele que é o primeiro da voz. Salmo de Davi para cantor mor é o mestre. Ele só era utilizado quando se tinha a noção, quando se percebia, quando já estava decretada uma batalha. E aí, dias antes, o povo se reunia, o povo buscava entrar na presença de Deus, para que Deus pudesse olhar para as suas vidas e, por misericórdia, conceder ao rei, que estava não só sozinho, mas com todos os seus comandantes, com todos os seus soldados, indo para uma batalha. Então era um salmo usado quando tinha ciência de guerra, quando os nervos estavam aflorados, quando sabia que ia se enfrentar uma batalha, então cantava-se esse salmo, não só para mostrar a poesia que é o salmo, mas também para acalmar os corações. Então eles se reuniam, primeiro diante de Deus, depois diante do rei, para que todos ali pudessem confiar em Deus, através da adoração, e louvar ao Senhor por causa da sua benignidade. Quando nós olhamos para esse salmo, é uma coisa muito linda, é um salmo curto, é um salmo pequeno, então a gente sabe que é um salmo de guerra, quando o rei sai para a guerra. 3 olhares são importantes para ele. O primeiro olhar,
quando nós olhamos para o Salmo, é o olhar do povo para o rei. O segundo olhar é o olhar do rei para o povo. E o terceiro olhar é o olhar de Deus para o povo. O Salmo ele se divide então em 3 partes importantes para a gente ter uma boa compreensão destes versículos, dessa palavra, dessa poesia. Então a gente observa que a primeira coisa que a gente vai ver no texto, para nós entendermos, para nós buscarmos entendimento, é que o que o povo via na pessoa do rei? Essas perguntas precisam ser respondidas. E a primeira é esta: o que é que o povo via na pessoa do rei? Se é a oração do rei que sai para a guerra, o povo via alguma coisa nesse rei. A segunda pergunta: o que é que o rei desejava que o povo visse na vida dele? E o terceiro olhar, e a pergunta é importante para tentar responder nessa noite, é o que Deus deseja ensinar para o povo sobre a pessoa do rei. Quando a gente olha para o Salmo, a gente percebe que existe um olhar, não está errado, mas o povo está de olho no rei, o povo está de olho naquele que vai para a guerra. Não está errado também o povo olhar para o rei e o rei olhar para o povo esperando alguma coisa. O rei sabia que o povo, ao olhar para ele, precisava entender alguma coisa sobre ele. E sobre o povo, e sobre o rei, tem um olhar maior do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é um salmo do rei pela guerra, o rei de letra minúscula. Até o versículo de número 7 é o rei de letra minúscula. Os salmos reais mostram a realeza do rei humano, mas todos os salmos reais não deixam de mostrar também a realeza do Deus que está sobre os reis da terra. No livro de Daniel, no capítulo 2, mostra que Deus, ele é rei dos reis, rei de reis. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, ele é o rei imortal, ele é o rei invisível, ele é o rei dos séculos. E Apocalipse 19 e 16, diz que na sua coxa tem escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A primeira pergunta a gente observar nesta noite é essa: o que o povo via na pessoa do rei? Quando se levantava um rei para a guerra, a primeira coisa que o povo, ao ver o rei, olhava para o rei e viam que o rei era um defensor, alguém que protegia. Olhar para um rei é isso, ele irá nos defender. A segunda coisa é que eles olhavam para o rei e viam o rei como não só um defensor, mas também viam o rei como um guerreiro. Guerreiro. E nós estamos falando do Salmo de Davi. É o Salmo, é o filho de Jessé. É o Salmo daquele que é, nas suas últimas palavras, o suave em salmos. É aquele, o pastor de ovelhas, mas é aquele que Deus levantou de trás das ovelhas pejadas, como diz o Salmo de número 78. E Deus colocou ele para liderar o povo com a perícia das suas mãos, mas ele era guerreiro. Em 1 Samuel 18, em 2 Samuel 22, mostra que Davi ele era guerreiro. Quando o povo olhava para o rei, via ele como alguém que defendia, alguém que era guerreiro, e também via no rei a figura de um salvador. Mas não só um salvador, via na figura do rei como também um ungido. Via também na figura do rei como alguém muito focado. Ia para a guerra, se preparava para a guerra, investia na guerra, enfrentava todo o período da guerra e depois voltava, glorificando a Deus depois da guerra. Focado, determinado. Mas viam também um rei, um homem respeitado. Quando olhavam para o rei, viam que era um homem de respeito. Via que era um homem que realmente era honrado. Mas uma das sétimas características que eu vejo que é interessante, todas as pessoas que olhavam para o rei, sabiam, pastor Joinville, que ele era um homem frágil, dependente de Deus. Não era um super-homem,
não era uma pessoa acima de todos. Lembra-se da pregação da missionária Isabel Valim, há 3 domingos atrás, quando ela falou sobre o rei Uzias, construiu, até que se achou iniquidade no seu coração, e a Bíblia diz que ele teve um final muito trágico. O rei, ele não pode se achar. E a última coisa que a gente observa é que quando o povo olhava para o rei, sabia que ele era um homem frágil, que ele era uma pessoa dependente de Deus. O povo sabia que este homem que estava na frente, sim, ele tinha essas qualidades, mas ele era dependente, ele precisava de ajuda. E nada melhor, irmão Isaías, do que todo mundo se esforçar e orar pelo rei que vai sair na guerra. Batalha está pronta, o músico reunia, vem Asaf, vem Gedutum, vem aquela escola de Davi, 243 músicos preparados só para esforçar o tom. Davi preparou estes homens, e a Bíblia vai nos mostrar que era a hora do cântico. Não saiu a guerra ainda, então vamos cantar. E a Bíblia vai nos mostrar que o mestre maior da orquestra chegava e reunia o povo, músicos, cada um posicionado, e começava a poesia hebraica, lida até hoje, em tempos de batalhas, em tempos de grandes decisões na vida, até nas sinagogas, e começava a recitar: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor, e todos virando para o rei, satisfaça, ó Senhor, satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. E vinha um outro afinando o tom e dizendo: agora sei que o Senhor salva, mas nem saiu para a guerra ainda, e ele já está cantando o hino da vitória. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, e o salvará com a força salvadora da sua destra. Aí vem o coral cantando junto, pastor Jeremias: uns confiam em carros, vai vir com carro. E a história diz, deixa eu abrir só um parênteses, 2 Samuel capítulo de número 22, a Bíblia vai nos mostrar que houve uma guerra entre os filhos de Amon e os sírios, e foi aqui que aconteceu. Davi resolve parabenizar o rei Anum, que era filho de Naás, que foi benigno com ele numa outra guerra. Aí falou: não, você está tomando o trono agora, eu vou enviar para você mensageiros. Os mensageiros chegam, os homens chegam e dizem assim: olha, nós viemos dar saudações de boas-vindas a você. E Davi nessa época tinha um reino todo estabelecido, um reino bem organizado, músicos, guerreiros, o reino estava em paz. E ele vem e simplesmente diz para eles: olha, nós somos aqui servos do rei Davi, e estamos para dizer a você que estamos aqui para parabenizar, o que você precisar. Aí os soldados novos de Anum disseram para ele assim: olha, esses daí não vieram para ajudar nada, eles não vieram para somar nada. Primeiro, eles vieram espiar o teu reinado. Segundo, eles vieram transtornar a casa. E terceiro, na verdade eles não são amigos, eles são inimigos. Sabe o que eles fizeram com os homens, tio Lia? Eles simplesmente pegaram os homens, raparam metade da barba, rasgaram metade das suas roupas e deixaram ele nos campos. Quando Davi soube que os seus soldados estavam em vergonha, a Bíblia vai nos mostrar no final do texto que 22.000 homens a pé e mais 4.000 cavalos vieram para baixo. Por quê? O Salmo vai nos dizer: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se na batalha e caem, mas nós, a gente até tropeça, nos levantamos e estamos de pé. Aí todo mundo canta numa só voz: salva-nos, Senhor.
ouça-nos o rei. E aí a letra maiúscula. Ouça-nos o rei quando clamarmos. E os guerreiros se aprontavam para a batalha e avançavam. Depois desta oração, a gente começa a entender o porquê o salmista escreve esse salmo e busca, pelo menos, ensiná-los com a inspiração do Todo-Poderoso, que a resposta precisa ser dita aqui nessa noite. O que é que o rei queria que o povo visse nele? Depois dessa oração, depois dessa adoração, depois deste momento, a primeira coisa que o rei queria que o povo observasse na vida dele, é o que está no Salmo, no versículo de número 1. Ó Senhor! Ele me colocou como rei. Primeira coisa que o rei está dizendo: eu não quero ser o centro das atenções. Eu quero que o Senhor apareça. É Ele que guerreia as nossas guerras. É dele que vem a nossa vitória. Uns têm força pelo braço, é aparato, são carros, são cavalos, são sabedoria, são estratégias. Mas eu quero que vocês entendam a primeira coisa. Primeiro eu saio de cena, sou apenas levantado por Deus, sou apenas o rei de letra minúscula. Deixa o rei de letra maiúscula aparecer. Deixa o rei de letra maiúscula aparecer. Em primeiro lugar, a primeira coisa que o rei queria que o povo visse era que a pessoa de Deus como rei maior estivesse em evidência. A segunda coisa, e aqui vai nos mostrar o Salmo de uma forma bastante rápida, a Bíblia diz: envia-te ele socorro desde o seu santuário. Mais uma vez, eu acho que eu li esse salmo pelo menos, acho que umas 110 vezes hoje. Eu ia tomar café e ia lembrando. Eu comia pouco hoje na semana, na hora do almoço, com a turma na igreja, e comia pouco. E eu falei, não, eu preciso lembrar. E ficava lembrando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que o rei queria que esse povo visse da tua pessoa? Aí está claro, Fernando, está aqui, olha o texto. Lembra o texto, lê o texto, medita no texto, memoriza, guarda esse texto no seu coração. Mas Senhor, o que é que o rei quer? Primeira coisa que o rei quer, desejava que o povo visse na vida dele. Primeiro, a Bíblia vai nos mostrar que ele é o Senhor que ouve. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Eu quero que o povo veja que eu ouço, eu quero que o povo veja que eu protejo, eu quero que o povo veja que eu socorro, envie-te socorro desde o seu santuário. Eu quero que o meu povo veja que eu sou aquele que dá sustento, e é lindo isso. Quando se diz envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião, quer dizer que o centro era Jerusalém, o lugar da adoração. Então, a Bíblia diz no Salmo de número 125, diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sião é lugar que a Bíblia vai nos mostrar no Salmo 133, que é o lugar da onde o Senhor ordena a bênção. E quando se diz que o socorro vem do santuário, e ele sustenta desde Sião, é que você, estando no templo, ou estando na direção do monte, na direção de Sião, a bênção do Senhor te alcança. Seja no templo ou no monte, Deus vai te abençoar com o teu socorro. Mas e se eu não estiver no templo? O importante é o coração do adorador. A mulher samaritana, ela diz assim, uns dizem para adorar onde? Uns dizem que é aqui, outros dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no monte. Jesus diz, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nem aqui e nem lá, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Paulo diz em Romanos 1:9, a Deus a quem sirvo no meu espírito. A adoração começa no seu espírito, começa lá dentro. É como o pastor Jeremias ensinou da doutrina de terça-feira. Ele está aqui. Ele está aqui. O Cristo da terça esteve na quarta, esteve na quinta, esteve na sexta, esteve no sábado. Ele está aqui. E é por Ele estar aqui que você adora. É por Ele estar aqui que a gente celebra. O que é que o Davi, o que é que ele queria que o povo olhasse para ele?
para o Senhor, que o Senhor fosse aquele que se lembra das tuas ofertas. É lindo isso. Lembre-se de quantas? De algumas? Não. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Lembrar das ofertas são aquelas entregas, as ofertas voluntárias, as ofertas pacíficas, as ofertas de manjares, eram as ofertas daquela época. O Salmo 141 diz: suba a minha oração como sacrifício da tarde. É a oferta que sobe como um cheiro agradável. Oferta, era por aquele que tinha, por aquele que não tinha, mas alguma coisa precisava oferecer, e Deus diz: eu vejo todas as ofertas, eu não me esqueço de nenhuma das tuas ofertas, eu não me esqueço de nenhuma das vezes que você chegou com a tua oferta. E olha, que Deus, para conhecer primeiro o ofertante, é uma coisa linda. A gente está estudando Hebreus 11 com o pastor Jeremias, está sendo uma coisa fantástica. Você se lembra de Hebreus 11:4, a Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A gente observa em Gênesis 4:4 que primeiro Deus vê o ofertante e depois vê a oferta. Se Deus não esqueceu da oferta de Abel, o justo, que o seu sangue fala ainda até hoje, mas fala mais baixo, porque o sangue de Abel fala mais baixo, mas o sangue que fala alto é o sangue de Jesus. Foi o sacrifício perfeito, foi a oferta perfeita, foi o sacrifício suave e agradável e aceito a Deus como ninguém. Ninguém ofertou a vida como Jesus ofertou. Mas se ele não esqueceu da oferta de Abel, ele também não esqueceu da tua oferta. Ele não esqueceu de nenhuma de tuas ofertas. Se existe uma coisa que Deus não tem, é amnésia. Deus não se esquece de nenhuma das tuas ofertas. Agora, tem oferta é uma coisa, agora ter holocausto é outra. Holocausto é colocar e queimar tudo. Holocausto diz tudo, consumido. É o que diz a lei do holocausto em Levítico capítulo 6, versículo de número 10 a 13. A Bíblia diz que o sacerdote tinha que buscar lenha, não podia apagar o fogo do altar, e o animal deveria ser colocado, a cinza jogada fora, e ali queimar o holocausto. E havia uma sentença dizendo que nele acenderá a lenha, e a cada manhã não pode deixar o fogo apagar, porque quando alguém trazer a oferta para ser apresentada, tem lá uma sentença que não pode apagar e sumir daqueles que oferecem alguma coisa para Deus, porque no altar de Deus nada está apagado, no altar de Deus está aceso. O altar de Deus não está apagado, não está com cinza, não está como nos altares de Baal, que precisa clamar, precisa fazer muita coisa para acender algum fogo. Não, o altar de Deus, ele não está apagado, o altar de Deus está aceso. A Bíblia diz em Levítico 9:24 que o Senhor acendeu um fogo, e este fogo nunca apagou. Quando alguém encarregado de pecado chegava até o sacerdote, por isso que o alívio de alguém dependia do serviço de um sacerdote. Quando o sacerdote recebia a oferta, ele colocava sobre o altar, e está escrito que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era consumido, e Deus diz: eu me lembro de todas as tuas ofertas, e tem mais, eu dou o aceite, eu dou o clique, eu dou o ok, o meu Pix não falha, eu aceito todos os teus holocaustos. Lá no Antigo Testamento era o holocausto sim de animal, e hoje, Novo Testamento, esse texto o pastor Joinville sabe de cor, ele gosta muito de citar ele, é aquele que está lá em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Onde tem culto tem fogo, onde tem fogo tem culto. Quando o teu culto acontece, o fogo cresce. Quando o teu culto apresenta-se, Deus desce com o seu fogo. Você pode glorificar a Deus por isso? Hebreus 13:10 diz: temos um altar. E o que é o altar? O altar é o teu coração. Como é que está o teu coração hoje? Eu espero que tenha de Deus muito fogo, porque Deus está dizendo: eu aceito os teus holocaustos. Eu quero que o povo veja que eu não sou o Senhor que lembra, não só sou o Senhor que aceita, mas eu sou o Senhor também que cumpre. Conceda-te segundo o teu coração, e cumpra
todo o teu desígnio. Eu sou muito difícil para ir para outras traduções. Até quando eu preciso fazer alguma coisa, eu fico nessa aqui, revista corrigida. Mas tem umas outras traduções aí, só para a gente não esquecer, porque alguém tomou muito tempo com o trabalho para fazê-la, né, Fábio? Sempre tem trabalho. Então, essas outras traduções, elas são para nos ajudar, algumas coisas. Essa expressão, cumpre todo o teu desígnio, já eu falo mais um pouquinho sobre ela. Ela está dizendo exatamente que Deus, Ele realiza o que está no mais íntimo do coração. Só Deus consegue pegar os maiores desejos. E aí, numa tradução bem popular, diz assim: Deus concede sonhos. Eu não só quero que o povo me conheça como aquele que ouve, como aquele que protege, como aquele que socorre, como aquele que sustenta, como aquele que lembra, como aquele que aceita, como aquele que cumpre, mas eu quero que aqui o meu povo também me conheça como eu sou aquele que salva. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. No versículo de número 5, que o povo canta, que sabe que Deus salva, no 9 todo mundo faz junto, salva no Senhor. É uma exclamação, salva no Senhor. Se Ele salva o ungido, Ele salva o povo do ungido. E salva todo o seu povo. Isso é lindo. Então a gente percebe que o rei, ele queria que o povo tirasse um pouco do olhar de que são as pessoas os responsáveis pelas mudanças na nossa vida. É bem verdade que Deus usa as pessoas para muitas mudanças significativas na nossa vida. Por quê? Deus fala com as pessoas, usa as pessoas, fala através das pessoas, Ele vai trabalhar no meio das pessoas. Deus não vai usar a rocha, vai usar... Não, Ele vai usar as pessoas. E é por meio destas pessoas que a gente tem que olhar com muito cuidado, com muito zelo. Hoje nós tivemos uma aula extraordinária pelo nosso pastor, professor Antônio Lopes, e ele falando sobre a pessoa do pastor. A gente tem que até tomar cuidado para a gente não entrar na pastorlatria, assim como na cantorlatria, assim como, hashtag pronto falei, na profetalatria. Pronto. Ai, se não fosse esse irmão, ai, se não fosse essa irmã, eu vou ou não vou? Pega esse emprego ou não emprego? Aceita a suspensão na empresa ou aceita prorrogação? Ai, vou abrir uma MEI, vou abrir uma sociedade anônima, ai, o que eu faço? Ai, faço ou não faço? Vou ou não vou? Sai ou não sai? Tá chuva, tá sol, ai, liga profeta ou não ligo? Fala alguma coisa, fala. A primeira coisa que o rei diz é: eu saio de cena para ele aparecer. Esse é o princípio aprendido pelos próprios discípulos. A sogra de Pedro está com febre. Jesus entra na casa e a Bíblia diz que Pedro abriu a porta, Jesus entra e saiu de cena. Jesus vai e toca na mão da sogra de Pedro. Veja que ele só abriu a porta, mas saiu de cena para Jesus operar na sogra. Tem vezes que a gente só precisa assim, ó, sai de cena e deixa o rei aparecer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Bom, são 20 horas e 33 minutos, a hora voa. 20, Salmo 20, oração de Davi para Cantor-mor. Oração quando o rei sai para a guerra. Se nós aprendemos que o olhar do povo para o rei era importante, via ele como alguém que salvava, que ajudava, que defendia, era frágil. Mas a ajuda da correção do olhar do rei para o povo era significativa para a vitória. Olha, nós confiamos em Deus, nós temos que nos preparar, mas é Deus que vai nos dar vitória. Vamos fazer a nossa parte. O salmo todo vai mostrar que é Deus que faz a parte que lhe cabe, mas a nossa é se preparar. Nós vamos arvorar, levantar o pendão, a bandeira. Nós vamos levantar a bandeira da vitória, mas para isso tem que estar na batalha. Mas Fernando, eu já estou, e realmente é isso que eu gostaria de chegar
nesse momento da mensagem. Toda pessoa se assemelha muito a este salmo de Davi. Quando eu estava pensando nesse salmo, aí eu busquei trabalhar a última pergunta dessa noite. E eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. O que Deus quer ensinar a cada um de nós, quando nós lemos um salmo de guerra pela vida de um rei? O rei é importante, suas palavras, sua autoridade, as suas ordens, é uma coisa tremenda. Você vai olhando e fazendo algumas leituras sobre a vida dos reis, os reis que andaram segundo Davi, os reis conforme a própria pessoa de Davi, você vai encontrar coisas extraordinárias. O rei é uma pessoa muito respeitada, muito temida. A Bíblia vai nos mostrar que muitas das situações era pela palavra do rei. O rei falou, está falado. E o rei, ele buscava levar para os seus súditos um calor inefável, quase que inexpressivo, coisa que não dá para explicar. O Salmo de número 45 é um outro salmo de reis. E a pessoa que tinha a responsabilidade de levar as obras dos reis para o pátio do palácio, ele chega diante do povo com toda uma indumentária. Não é essa que eu estou usando, que era do cantata, do coral. Minha esposa que me arrumou hoje, demais ela. Eu falei, eu vou lembrar do Fábio. Mas vinha com toda aquela indumentária, e no meio do pátio ele dizia assim, ó: o meu coração ferve com palavras boas. Falo no que tenho feito, no tocante ao rei. Aí ele diz, a minha língua é como a pena de um destro escritor. Ele está encantado pelo que ele ouviu do rei para passar para o povo. Ele está encantado pelo que ele recebeu do rei para passar para o povo. Ele está inflamado do que ele recebeu do rei para passar para o povo. Não tinha como um reino derreter o coração, não tinha como o reino esmurecer, não tinha como o reino se entristecer, não tinha como o reino saber que mesmo diante de uma batalha, tinha um rei com um coração fervente dizendo que o nosso Deus é o Senhor que nos ouve, que o nosso Deus é o Deus de Jacó que nos protege, que o nosso Deus é o Deus que desde o seu santuário envia o seu socorro, que o nosso Deus é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos leva, nos traz. O que Deus quer ensinar com a adoração do rei? E eu coloquei algumas coisas aqui, faço igual a Mauri com aquele, que ele coloca a pasta dele, senão eu esqueço. Como é algumas coisas eu escrevi para não esquecer isso aqui. O que a gente olhando para esse salmo, olha o que Deus quer falar com o seu povo. Ele ensina o rei é talhado, o rei aprende, o rei sabe que ele não é tudo não, é Deus na vida do rei. Se Deus não for na vida do rei, não vale nada, nada, pode ter todo o amparato, não vale. A Bíblia vai nos mostrar que algumas coisas são muito semelhantes a nós. A primeira coisa, de uma forma bastante geral, olhando para os 9 versículos do Salmo, é que toda pessoa um dia vive uma batalha angustiante. Pastor Sérgio leu Jonas 2:8. O título da oração em Jonas 2 é A Oração Angustiante de Jonas. Aí a Bíblia diz que lá no meio do grande peixe, das entranhas, cheio de algas, a Bíblia diz que ele faz uma oração. E a Bíblia diz que mandou um e-mail, clicou no enter e a Bíblia diz, enviei a oração e ela chegou no santuário. E oração angustiante não tem horário comercial, irmão. Hoje é domingo, mas o trono não está vazio. O rei está no trono. Qual que é a tua angústia hoje? Dá um play aí, dá um enter. Diga para Deus qual que é a tua angústia e envia. Você já viu Deus receber uma mensagem e não atender? Todo mundo um dia vive uma batalha angustiante. É Salmo de Davi.
Um dia ele passou angústia com um urso, um dia ele passou angústia com um leão. Vocês sabem a história, passou angústia com um Golias. Um dia ele passou, tanto 1 Samuel 22 como o Salmo 18, é o salmo em que Davi canta suas muitas vitórias. Nós lemos hoje no Salmo de número 136, a Bíblia diz que o Senhor deu morte a reis famosos. Og, rei de Bazã, Seom, rei dos amorreus. A Bíblia vai nos mostrar que não há rei na terra que não temesse, naquela época e ainda hoje, o Senhor que está no trono. Quando Ezequias se tornou cercado por Senaqueribe, a Bíblia vai nos mostrar lá, no livro de Isaías também, no livro de Jeremias, no capítulo de número 10, o versículo de número 7, que o Senhor, Ele é o Rei eterno, pronto para ajudar. A gente vai observar que toda pessoa vive um dia de uma batalha angustiante. Não tem aquele dia que é uma luta, é uma guerra. Talvez como o pastor Sérgio usou, a batalha contra o medo. Pessoas que vivem um medo, vivem uma angústia, é um medo, é a dúvida, é uma perseguição, é uma situação difícil, aquilo angustia, consome-se por dentro. Todo um dia alguém teve, eu tive, você teve. Um dia angustiante, eu preciso falar, eu preciso fazer isso, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E fica e vai trabalhar e parece que é um peso nas costas, parece que é uma dificuldade, é uma batalha, é uma guerra. Aí a gente vai para a oração e luta e guerreia, e guerreia, e guerreia, e guerreia. Até que Deus diz, ô filho, filha, deixa eu guerrear essa guerra. Porque toda guerra revela, lógico, o preparo, o embate, os inimigos e também ou um vitorioso ou um perdedor. A guerra, a oração da guerra é uma bênção. Nós vamos passar por algum procedimento, vamos orar, bênção, oramos, que glória! Mas chega no momento, é uma angústia, mas já não orou? Descansa, espera. Mas a gente fica naquela angústia, não, mas a cirurgia é daqui 320 dias. Mas já está consumido pela ansiedade, consumido pela angústia. Não, mas eu quando eu casar, calma, você ainda tem 13 anos. Consumido. Mas existem outras batalhas que são mais sérias. A batalha contra os pecados do sexo, a batalha contra o ceder à tentação. Batalhas, guerras, batalhas, lutas. Todo dia teve uma batalha, alguém teve uma batalha, possuiu alguma coisa angustiante, mas o Senhor é aquele que nos dá vitória sobre o dia da angústia. Lembra-se do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso. Mas a segunda coisa que eu olho para esse texto, no Salmo de número 20, eu vejo que toda pessoa vive ou viveu algum tipo de livramento. Quantos livramentos? Você está aqui hoje, é para dar glória. Olha a saudação da esposa do pastor Antônio. Eu tenho dificuldade de gravar nome. A irmã funcionária Fátima. E aí ela fala, é cada dia um momento de celebrar, de se alegrar. Você está aqui por causa dos muitos livramentos que Deus deu à sua vida. Você nos assiste, você sabe que você é alvo do livramento de Deus. Todo mundo um dia viveu. Os reis. Lembra de Davi? É lança, seta, dardo, é armadilha, e a Bíblia fala que tem gente que faz cova, tem gente que faz cerco, tem gente que levanta muro, tem gente que faz de tudo, e joga, e prepara leão, aquele negócio. Aí a gente vai para o Salmo de número 124, diz assim, nós escapamos do laço do passarinheiro. Ele diz assim, a nossa alma escapou. Quantos estão aqui escapados? Livramento da alma, livramento do corpo, livramento do espírito.
Todas as pessoas um dia viveram um tipo de livramento. Mas em terceiro lugar, quando eu olho para esse salmo, toda pessoa um dia viveu uma experiência de sacrifícios e sonhos realizados. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Realize os seus sonhos. A gente vai olhar para esse texto e observa que tem aquele dia que a gente em algum momento da nossa vida fez um sacrifício. E Deus, por sua infinita bondade, realizou o desejo do nosso coração. Lembra do Salmo de número 37? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te. Deleita-te. Agora, não dá para viver sonhos sem sacrifício. A Bíblia diz que o José teve sonhos, mas foi uma luta longa de sacrifícios, até que Deus o estabeleceu e colocou no lugar onde Ele quis. Quando os irmãos tentaram, não, fomos nós nada. 45:8 de Gênesis diz José para os seus irmãos: quem me trouxe aqui foi Deus, não foi vocês. O Senhor que me pôs por governador do Egito. No sermão de Estevão, a Bíblia vai nos mostrar assim, que o Senhor deu graça e sabedoria a José para ser governador e livrou de suas tribulações. Ou seja, Deus, além de ajudar, realizou o que desejava, o que colocou no seu coração. O que é que tem passado pelo teu coração? Deus realiza sonho, Deus realiza sonho, Deus realiza sonho. Eu vou falar de novo, Deus realiza sonho. Eu vou virar, com todo respeito, Deus realiza sonhos, Deus realiza sonhos, Deus realiza sonho. Realiza sonho da criança, realiza sonho dos adolescentes, realiza sonho dos jovens, realiza sonho dos casais, realiza sonho dos solteiros, realiza sonho dos viúvos, realiza sonho das famílias. Deus realiza sonho daquele que está órfão, daquela que está desamparada. Deus realiza sonho, Deus dá casa. Você vai escutar recentemente agora, nessa semana, vai ter um testemunho de alguém que pegou um cofrinho do Conamp e disse: Senhor, eu vou fazer um propósito. E Deus realizou um sonho, deu para eles uma casa, por causa de um propósito. Deus realiza sonhos. Eu estou aqui dizendo deste púlpito: tem alegria de Deus para a tua vida. Tem alegria de Deus para a tua vida. Deus viu o teu sacrifício e Deus realiza aquilo que deseja o teu coração. Recebe. Toda pessoa um dia vive a forte lembrança de que é ungido de Deus. A gente não pode esquecer disso, Rogério. Não pode. O cântico do povo: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele o ouvirá do seu santo céu, e o salvará com a força da sua destra. Salvará o seu ungido. O rei era ungido, e a gente não pode esquecer isso, que nós somos ungidos. A unção naquele tempo era só para os reis, só para os sacerdotes, só para os profetas. A unção no Novo Testamento veio por obra poderosa do Espírito Santo. João escreve: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Você é ungido por Deus, você é ungida de Deus. E o que é ser? Qual é a diferença da unção do rei lá do Antigo Testamento para hoje agora? O rei era sobre a cabeça. Você está com uma unção que é de dentro para fora. A unção de dentro para fora do rei de lá é que Deus marcava o rei por fora, e Deus marca os crentes no Novo Testamento pelo Espírito por dentro. Você é marcado por uma unção de dentro para fora. A unção que está em você ninguém tira. É com essa unção que você vence, é com essa unção que você canta, é com essa unção que você prega, é com essa unção que você louva, é com essa unção que você administra, é com essa unção que você está na presença de Deus. Você pode glorificar a Deus por essa unção não acaba, essa unção não tem limite. O vaso pode acabar, mas o azeite não para. Houve a multiplicação de azeite, mas o vaso acabou, mas o azeite não parou. A unção de Deus, quanto maior proximidade de Deus, maior será na sua vida. Quanto mais unção, mais poder. Quanto mais poder, mais graça. Quanto mais graça, mais poder de Deus sobre a sua vida. Toda pessoa um dia vive o poder do nome do Senhor. Alguém um dia já disse: Ele é o Senhor que sara.
Ele é minha paz, Ele é amor, Ele é poder, Ele é minha rocha, Ele é meu salvador, Ele é meu libertador, Ele é minha justiça, Ele é a nossa justiça, Ele é o meu pastor, Ele é o meu ajudador, Ele é aquele que tem a mão forte, Ele é o forte de Israel, Ele é o remidor do seu povo, Ele é o marido da sua igreja, Ele é grande, Ele é altíssimo, Ele é soberano. O nome do Senhor, a Bíblia diz no Salmo 18, torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo. Faça menção do nome do Senhor hoje. Faça menção do nome do Senhor hoje. Esse nome tem poder, este nome pode. Este nome pode. Este nome pode sarar, este nome pode livrar, este nome pode perdoar, este nome pode levantar, este nome pode refazer, este nome pode fazer, este nome pode mudar as coisas. Faça menção do nome do Senhor, você pode dizer glória a Deus por isso? Em penúltimo lugar, eu digo que toda pessoa, um dia, vive a gratidão de sua nova posição. Uns confiam em carros, sim, outros em cavalos. Mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem. Aí o cantor mor diz: mas nós nos levantamos e estamos. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Nós dizemos, nós nos levantamos. Não é só se levantar, é ficar de pé. Você me ouve sentado, mas espiritualmente você está de pé? O salmista diz, se levantem, fica de pé, é a posição de batalha. Todo mundo um dia tem que celebrar, tem que ser grato por esta posição. Louve a Deus, orquestra, por cada componente estar de pé. Coral, de pé. Varões, de pé. Irmãs, de pé. Adolescentes, de pé. Missionárias, de pé. Obreiros, de pé. Diáconos, diaconisas, de pé. A igreja está de pé. Como que nós vamos sair hoje da igreja? De pé. E eu vou terminar porque o nosso horário já se foi. Toda pessoa tem um dia a certeza de que o seu clamor será ouvido. Aquele lá vai ser ouvido. Toda pessoa tem a certeza de que um dia seu clamor será ouvido. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Termino dizendo Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 a 52. Você conhece. Jesus entra em Jericó. Há um homem mendigando. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz no versículo 47, que as pessoas que estavam à volta o repreendiam para que se calasse. E ele diz, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo 48 diz que o chamassem. Chama ele. Mas peraí, a gente falou para ficar quieto, agora é para chamar? Chama ele. Aí a Bíblia diz que os homens vão até ele e diz assim: levanta-te, porque ele te chama. Mas e se eu não consigo levantar? Se você não consegue, ele te convida, levanta-te, porque ele te chama.
E a Bíblia diz que chegando perto dele, aí é o que a missionária Fátima leu nessa noite, Mateus 7:7. Pedi, dar-se-vos-á. Batei. Aí tá, os cego e Jesus, um de frente para o outro. E ele faz a pergunta porque a porta está aberta. Que queres que eu te faça? Salva-nos, Senhor. Não foi o que o filho de Timeu fez? Ouça-nos o rei quando clamarmos. Não foi o que Jesus fez? Agora ele faz uma pergunta para ele. O que você quer que eu te faça? A Bíblia diz, eu quero ver. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É o sentimento de todo rei, que os seus servos sigam a Deus. É o sentimento de todo pastor, que toda ovelha siga a sua voz, como nós vimos no vídeo hoje da Escola Dominical. Se você não viu, assista. Vai lá, TV AD Perus, vai ser uma bênção. É o desejo de Cristo que você o siga. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.